Se você fala com inteligência artificial todo dia, mas não faz ideia o quanto isso custa, e porque as respostas também vêm de forma tão genérica, esse vídeo pode economizar milhares de reais e horas de trabalho no seu ano. Eu vou te ensinar agora tudo que você precisa para diminuir custo com as perguntas que você faz para a inteligência artificial e ao mesmo tempo conseguir respostas muito mais eficientes. Esse vídeo aqui é para leigos e para empreendedores ou empresários, então não é uma aula técnica, fica tranquilo. Eu vou falar aqui sim de tokens, de planos pagos e também de como a gente usa a IA integrada nos sistemas das empresas, mas de forma muito clara e simples para você conseguir entender. Meu nome é Lucas, eu faço parte da Eloiscope e nós reduzimos até 90% de tarefas repetitivas com 10 vezes menos de custos, criando inteligências artificiais integradas dos sistemas das empresas. Então hoje, toda vez que você faz uma pergunta que a gente chama de pergunta genérica, você pode estar jogando dinheiro fora. Toda vez que ele escreve, me dê 10 ideias sobre determinado tema dentro da sua inteligência artificial. E a primeira forma de você economizar com inteligência artificial não é com cartão de crédito, e sim nisso aqui que está aqui na tela, como perguntar melhor para a IA. Pensa assim, quando você conversa com a inteligência artificial, você está conversando com um ser mais informado da face da Terra. E não é porque ele é o mais inteligente, mas porque ele detém muita informação mesmo. E se você fizer uma pergunta ruim, aqui como no exemplo, se eu pergunto como ficar milionário em 5 anos, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai me trazer respostas genéricas, cheias de clichês e pouco aplicável para o meu dia a dia, que vão servir para qualquer pessoa, mas na prática não vai me ajudar e pode até me confundir. O que a elite de inteligência artificial da Google, lá já no comecinho das inteligências artificiais, descobri que quando você ajuda a inteligência artificial a raciocinar, ela performa muito melhor. Então, na prática, isso significa em pensar uma separação de 3 blocos básicos para que você tenha uma melhor pergunta para a inteligência artificial conseguir raciocinar melhor, que aqui estão elas. O objetivo, contexto e a saída desejada. Vamos usar então o mesmo exemplo que eu fiz ali da pergunta genérica em 5 anos, só que agora dentro dessa estrutura. Então como ficaria? Bloco de objetivo. Preciso ter $1 milhão em 5 anos para ter mais liberdade e investir em projetos de IA que eu amo. E o contexto? Que é, hoje eu trabalho com tecnologia, minha formação é XYZ, eu tenho um negócio que fatura aproximadamente X reais por mês, com margem de Y%. Tenho tantas dívidas e consigo guardar em média tanto por mês. E o terceiro bloco vai ser a saída desejada. Então eu quero que você analise com cenários possíveis para alcançar esse resultado em 5 anos. Eu quero alternativas de caminho e melhorias do plano atual. Se você precisar de mais informações, me faça perguntas antes de fechar o plano. Então, quando você faz isso em qualquer inteligência LLM, seja ChatGPT, Gemini, Claude, você para de receber conselhos genéricos e começa a receber um aplicável à sua realidade. Então, uma pergunta ruim para a inteligência artificial, custa caro 2 vezes. Você paga nos tokens e paga em tempo perdido com respostas inúteis que te levam para lugares completamente contrários que você está buscando. Agora a gente vai falar do taxímetro escondido por trás das inteligências artificiais, os tokens. Toda vez que você escreve algo dentro da inteligência artificial, a inteligência ela não entende uma frase bonitinha igual a gente. Ela quebra essa frase em pequenos pedaços de textos, que a gente chama eles de tokens. É basicamente isso que ela faz aqui, ó. Ela cria IDs e tokens. Esses tokens podem ser palavras inteiras, espaço, ponto, vírgula. E a inteligência artificial, ela conta quantos tokens você mandou para ela dentro da pergunta e quantos tokens ela precisa te devolver na resposta. E é em cima dessa contagem aqui, boa parte dos planos são cobrados. E para você que é empresário, 2 pontos principais que você deve considerar aqui. O primeiro é o custo. Então, quanto mais você escreve, mais longa é a resposta, mais tokens vão ser utilizados. Então, em muitos modelos
na verdade a grande maioria deles, você paga por milhões de tokens. Dentro da OpenHunter, você consegue ver ali, comparar quais inteligências artificiais são mais caras e quais são mais baratas. E na grande maioria, elas cobram por milhares de tokens. Então aqui nessa frase a gente tem uma pergunta bastante organizada que tem 134 tokens. Isso vai se tornando muito caro a partir do ponto em que você começa a utilizar mais e principalmente integrados sistemas. E o segundo ponto é o limite e o desempenho. Por exemplo, ferramentas como OpenAI, cada modelo tem um limite de token por conversa. Se você manda um textão gigantesco, dependendo da inteligência que você está utilizando, ela vai fazer cortar coisas que podem ser importantes para sua resposta, que é onde a qualidade vai cair. Então, a mini regra de bolso é que quanto mais clara e objetiva for a sua pergunta, melhor a resposta e menor a conta no fim do mês, tanto com respostas inúteis quanto dinheiro e pagamento de token mesmo. Então não é que a inteligência artificial é cara, mas é você que basicamente pega a inteligência artificial para uma necessidade simples, faz ela ler uma enciclopédia e gerar um livro para você tomar uma decisão. Beleza, e agora entendido os prompts e entendido o que é token, agora a gente vai falar sobre aonde eu coloco o meu cartão, o que realmente vale a pena eu pagar hoje de inteligência artificial. Então, a primeira forma hoje de você comprar tokens são os planos por usuários, que é bastante comum. Por exemplo, quem usa ChatGPT na interface, que nem está aberto aqui, você vai lá, você tem um plano gratuito e você tem uns planos aqui para comprar. Você compra um desses planos, você consegue utilizar o ChatGPT aqui de forma aberta, mas claro que dependendo da quantidade, eles te limitam no dia ou na semana ou algo assim. Então, você tem hoje o plano gratuito que você consegue utilizar para algumas coisas, e entre o Plus, né, que é em torno de $20, chega ali a R$100, R$120, eles hoje lançaram também o Go, que você paga ali por usuário R$39, uma faixa ali de R$40, tá? Ou também você pode usar, por exemplo, o Gemini da Google. Tem várias outras, estou falando aqui as que são mais famosas, né? O Gemini da Google, geralmente você paga também essa média de $20, mas você tem acesso ao Google Drive, tem muito mais armazenamento, a inteligência artificial fica integrada ao seu Google Calendar, Google Agenda, ao seu Gmail. A OpenAI também você consegue integrar, mas a gente está dentro do próprio ecossistema da Google, tá? Bom, essas são as formas de você comprar por usuário. Essas formas são ótimas para você que usa bastante no seu dia a dia inteligência artificial, mas não necessariamente precisa ter ela integrada no seu sistema. Agora, se você só digita a pergunta manualmente, faz sentido você começar pelos planos intermediários ali do Plus, do Pro, tá? Os planos mais básicos, para você conseguir experimentar e até ver qual delas se encaixa melhor na sua necessidade. Porque você vai perceber que algumas são melhores para trabalhar com grande quantidade de textos, com códigos, outras são melhores para te ajudar a criar aqueles conteúdos de rede social, ter uma linguagem um pouco melhor. Então, o erro é você assinar tudo de uma vez, sem ter um fluxo claro de como você vai utilizar essa inteligência artificial. A segunda forma que você tem de comprar tokens é via API. Então, agora, quando a gente fala de empresas que querem inteligência artificial dentro do seu sistema próprio, seja o seu RP, seja o seu WhatsApp, seja o seu financeiro, seja o seu CRM, não faz muito sentido você ficar somente naquelas interfaces de chat padrão, como o ChatGPT, Gemini. Aí sim a gente entra direto na compra de tokens. Eu tô aqui dentro da OpenHunter, que é onde você tem uma forma de comprar várias APIs de várias inteligências artificiais. Você pode comparar o custo delas, quais são os objetivos dela. Aqui você consegue ver do Gemini do Google, você consegue ver o ChatGPT, mas também consegue ver outras como o Cloud, você consegue ver outras como a Grok, são várias e várias inteligências artificiais que existem hoje no mercado. Né, a gente está falando aí hoje de algumas principais, mas tem muitas com custos para necessidades diferentes, e tem muitas inteligências artificiais boas que vendem tokens a um valor assim absurdo de barato também. Tá? Então, ao invés de você pagar por usuário, quando você tem um negócio, você vai pagar pelo token mesmo, e aí você vai ver qual que é melhor ali. Isso aqui parece barato, e realmente é no começo, tá? Em média ali $1 por 1 milhão de tokens, tá? Ou $1,5 por 1 milhão de tokens. Como a gente viu ali já anteriormente, uma frase pequena ali, ela vai usar até poucos tokens. É bastante barato. Só que conforme a gente vai criando um sistema onde continuamente essa inteligência artificial analisa a base de dados,
analisa conversas, analisa dados financeiros, responde cliente, resume chamado, lê planilha. Isso começa a escalar de uma forma muito rápida que você vai ter que começar a observar um pouco melhor sobre esse custo de token. Então, para a empresa, o jogo não é quanto custa o plano do ChatGPT, mas sim quanto custa 1 milhão de tokens, quanto isso vai voltar em horas otimizadas e automatizadas para a minha empresa. E a terceira forma que tem ganhado bastante popularidade no Brasil são intermediárias como hubs, que a gente fala. Só que elas fazem o quê? Elas compram ou negociam tokens com essas empresas e revendem esse acesso. Claro que existe uma complexidade para armazenar esses dados, então elas embalam, por exemplo, aqui essa ferramenta, se eu não me engano, do Grupo Primo, que eu vi que eles lançaram recentemente, ChatGPT, Cloud, Gemini. Você consegue ter várias LLMs dentro de uma ferramenta só. Ou até essa aqui que é um pouco mais antiga, que também já está no mercado aqui desde o começo, ela já vem fazendo esse trabalho, ela tem algumas soluções diferentes dentro dela, as duas têm, tá? Eu não sei muito bem quais são os diferenciais, não é o tema do vídeo, mas existe hoje essa forma de você comprar, digamos assim, ao invés de você pagar R$100, que é equivalente a $20, somente em ChatGPT, você consegue pagar R$100 e poder experimentar todo esse leque de LLMs, tá? GPT, Cloud, Gemini. Mas o que eu quero que vocês sempre observem, ou quando vocês verem plataformas assim, não existe almoço grátis, gente. Sempre que alguém vende alguma coisa de inteligência artificial, o acesso, às vezes, ou vai ser muito limitado, a vários centavos por inteligência artificial, ou alguém vai pagar essa conta de algum lugar, de alguma forma. Então precisa ver como que você vai receber isso, né? Porque às vezes você vai ser limitado muito mais do que você seria se você comprasse direto, por exemplo, ChatGPT, só que você não vai ter acesso a outras IAs. Você às vezes pode ter menos performance, porque talvez por trás eles limitam a sua escrita em tokens, e você acaba até tendo menos controle do que você teria contratando, por exemplo, um Gemini, tá? Então precisa analisar bem isso. Então, se parece bom demais para ser verdade com inteligência artificial, provavelmente tem algum limite escondido em tokens atrás dessas ferramentas. Se for muito barato e te der várias e ela for muito boa, assim, com uma promessa muito boa, toma cuidado. Porque às vezes você vai ter algo que não é tão eficiente e pode ficar um pouco chateado. Tá, Lucas, e por que é tão importante entender sobre tokens e prompts hoje? Isso vai ser crucial para mim amanhã e no futuro eu vou ter que saber sobre isso. Num futuro próximo, eu, Lucas, particularmente acredito que essa ideia de tokens vai ficar cada vez mais obsoleta, porque vai ficar cada vez mais utilizado. Hoje está evoluindo muito rápido, vai ficar muito barato e vai ficar um pouco mais facilitado. E também as inteligências estão ficando cada vez mais inteligentes para utilizar os tokens, né? Agora, dominar isso hoje, você tem duas vantagens enormes, que então paga menos hoje em API, quando você constrói automações que no seu WhatsApp, sem contratar mais, ou uma pessoa para o time, você vai pagar menos e constrói automações que recuperam 40, 30, 50 horas por mês e acaba evitando ter que contratar uma pessoa para fazer algo extremamente chato e repetitivo. Se você, por exemplo, é dono de clínica médica, clínica de estética, de pet shop, de mecânica, imobiliária, que são alguns ramos de clientes que nós atendemos e fatura uma média de 80 mil a 800 mil reais, e tem ali uma operação que tem lead que esfria, você não conversa com o cliente, vê que pode melhorar de comunicação e conversão, onde a Euroscope entra. A gente mapeia as tarefas da empresa, vê como que é o atendimento, a gente coloca uma inteligência artificial que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, faz agendamento automático integrado ao Google Agenda, integrado ao Calendly, ou dentro do seu próprio CRM, ela vai colocar os dados lá dentro. E é totalmente integrada com o ChatGPT, Gemini, dependendo do que for melhor para a operação. E esse vídeo foi útil. Se você conseguiu entender um pouco melhor como utilizar as inteligências artificiais em 2026, já curte, já segue e manda aí se você ficou com alguma dúvida ou você quer sugerir um próximo vídeo para que a gente possa ajudar você que é empresário a utilizar a IA e ser muito mais produtivo aqui dentro do Brasil. Tamo junto. Se você chegou até aqui, dá um joinha, se inscreva e aperta o sininho.